Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do Jesus Aventureiro. Hoje vamos falar um pouco da sentença que Deus tem para a humanidade. Quando a gente pensa em sentença, a gente já pensa em Adão e Eva, o Jardim do Éden. Quando comeu-se do fruto proibido, dali em diante, o homem ficou afastado de Deus e passou a fazer parte da vida do homem a morte. Essa é a sentença inicial, mas existe uma sentença maior que está em vigor. Diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. A luz é Cristo, mostrando o seu evangelho ao povo daquela época. Ele veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Preferiram os pecados, permanecer neles. Preferiram as trevas porque seus corações eram maus e porque queriam continuar nas trevas. Portanto, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem pratica pecado, quem está com o coração imerso em pecado, não quer se aproximar de Cristo, para que os seus pecados não sejam revelados. Porque pensa no seguinte: qual é a primeira função da luz? Trazer clareza, revelar. E a função da luz de Cristo é revelar os pecados dos homens. Então esse Cristo que se vende por aí como somente amor, Cristo ama, não julgueis, esse é o Cristo de mentira. Esse é um Cristo que não é o do Evangelho, porque o Cristo do Evangelho, ele aponta o dedo para o seu pecado e revela ele. Aquele pecado que está encoberto, aquele pecado que ninguém sabe, aquele pecado que você sabe que está errado e não agrada a Deus. Cristo traz as claras, revela para que você saiba que aquilo é pecado e para que você se arrependa. Esse é o primeiro passo do Evangelho, arrependimento. Por isso os homens o rejeitaram, porque não se arrependeram dos seus pecados. Porque depois que se arrepende, há transformação de vida, transformação do seu coração, para que se viva novas obras, uma nova vida. Mas aqueles que o rejeitam, rejeitam porque não querem transformação de vida, porque não querem se arrepender dos seus pecados, porque querem continuar vivendo para os seus próprios prazeres, pela sua própria razão, porque rejeitam se submeter a Deus, porque são rebeldes à vontade de Deus. Quem pratica a verdade, e a verdade é Cristo, vem até ele, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, aqueles que estão em Cristo não vivem mais por si, não vivem mais para realizar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, seus próprios anseios. Não, vivem para agradar a Deus, vivem para fazer a obra de Deus, para servir a um propósito maior que transcende a nossa própria vida. Esses são os filhos de Deus, os filhos da luz. Portanto, o julgamento que Deus tem para a humanidade é este: não são os pecados que cometemos, não são as nossas falhas, mas sim rejeitar a luz, rejeitar a Cristo, o único que tem a possibilidade de nos salvar verdadeiramente. Este é o julgamento de Deus. Este é o julgamento que levará várias gerações para o inferno. Rejeitar a luz, rejeitar o arrependimento, rejeitar a Cristo. Essas pessoas são as pessoas daquela época, são as pessoas de hoje, são as pessoas que virão. Esse é o mentiroso que quer continuar na mentira para realizar as suas vontades. Esse é o adúltero que quer continuar traindo a sua esposa, tendo mais de um relacionamento para agradar a seus prazeres carnais. Esse é o imoral sexual que quer continuar consumindo pornografia e quer continuar consumindo seus próprios prazeres carnais. Esse é o soberbo que quer continuar se achando melhor que os outros. Esse é o fornicador que não quer esperar o casamento, a aliança perfeita com Deus para ter a relação sexual, quer realizar os seus desejos antes do tempo de Deus. São os idólatras que almejam o dinheiro como sua prioridade de vida, que adoram a si mesmo, enaltecem o seu próprio eu como se fossem o Deus de si mesmos. São os que adoram artistas famosos como se fossem mais do que humanos, se sujeitando a eles e os exaltando mais do que a sua própria vida. São os adoradores de deuses falsos que acreditam que outros caminhos podem levar à salvação deles, ou que podem dividir a glória de Deus com outros deuses falsos. Não, Deus é soberano e Deus exige a nossa fidelidade para com Ele, somente Ele, porque aqueles que amam a Cristo o obedecem primeiramente, se submetem a Ele, deixam a sua vida passada para trás para viver a nova vida com Cristo. Estes serão os que serão salvos no julgamento de Deus, porque não o rejeitaram, se aproximaram da luz para viver uma vida com Deus e para Deus.
Cristo morreu por nós para nos salvar, sacrificando a si próprio para pagar pelos nossos pecados, o que cometemos e o que vamos cometer. Mas Cristo não morreu por todos. Morreu por aqueles que ele sabia que o aceitariam, para que seu sacrifício fosse completo e sem desperdício, pois se assim não fosse, Cristo teria morrido em vão por aqueles que o rejeitariam. Bom, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus possa se espalhar. Também nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Beleza? Valeu!